Como é que vocês estão, meus seres humaninhos desesperados que estão achando que vão morrer na outra semana? Vamos falar de tamanho do nódulo de tireoide. E tu sabe por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tenho uma luta absurda de tentar explicar para pacientes que nódulo de tireoide grande não é sinônimo de cirurgia. Só que para completar, muita gente já chega comigo com pré-operatório pronto. Por quê? Porque várias outras pessoas já indicaram a cirurgia, porque o nódulo era grande. Só que o que vocês têm que entender, pessoal, é que um nódulo grande ele vai ser dividido em duas situações. E eu vou dividir aqui, lógico, para simplificar o entendimento de vocês. Uma coisa é um nódulo de tireoide grande, com a característica benigna, com a cara benigna, ou seja, com a cara de um nódulo benigno, onde a punção deu benigna. E a outra questão, pessoal, é um nódulo grande com aspecto de câncer. Tem uma divisão grosseira. Porque uma tireoide, ela pode ficar grande, ela pode ficar gigante, ela pode ficar enorme, ela pode ficar desse tamanho e não ser câncer. Na realidade, a maioria que chega a ficar muito grande não é câncer, é bócio. Agora, quando a gente tem um nódulo de tireoide grande com suspeita de câncer, aí muda a questão. Vamos falar primeiro do nódulo perigoso. Quando a gente tem um nódulo de alto risco para câncer e ele é grande, a punção ela passa a não ser tão fidedigna como quando a punção é num nódulo menor. E esse ponto de corte a gente utiliza 3,5 cm. Se a gente tem um nódulo de tireoide acima de 3,5 cm, TIRAD 5, de alto risco para câncer, mesmo que a punção der benigna, a chance dessa punção estar errada é bem maior. E a outra questão, pessoal, é que um nódulo de 3,5 centímetros, tendo o risco de ser câncer, ele pode facilmente deixar de ser uma doença no estágio mais inicial para se tornar uma doença no estágio mais avançado só pelo tamanho. Isso se for câncer. Só que vocês lembram que a punção deu benigna. Só que lembra que o nódulo é de alto risco para câncer. E lembra que o nódulo de alto risco para câncer grande, a punção costuma errar mais vezes. Então, esse tipo de paciente, a gente tenta amadurecer a ideia de que mesmo uma punção benigna, a gente vai lá e opere ele para evitar que a gente tenha problemas futuros. Agora esquece nódulo de alto risco e vamos falar daquele nódulo benigno, com a cara benigna, aspecto benigno e que a punção deu benigna. Oh, maravilha! Se eu tenho um nódulo que ele tem a cara de benignidade, aspecto de benignidade, e a punção benigna, independente do tamanho desse nódulo, ele só vai ter representação para indicar uma cirurgia se ele trouxer algum tipo de malefício para aquele paciente. Se o paciente tiver dificuldade para engolir, para respirar, se ele tiver dor, se ele tiver desconforto estético, isso prejudica o paciente. Ou se esse nódulo estiver vindo para dentro do tórax, que possa necessitar de uma cirurgia para abrir o tórax. Isso também vai prejudicar o paciente. Fora essas situações, desde que o paciente não queira, ele não tem indicação cirúrgica, nem que ele esteja com bócio aparecendo. Se isso não incomodar ele do ponto de vista estético, ele não tem indicação cirúrgica. Repete comigo: nódulo benigno com a cara benigna, punção benigna, independente do tamanho, se ele não tiver aqueles sintomas que eu falei, não tem indicação cirúrgica. Ah, doutor, mas eu não quero nódulo grande no meu pescoço. Então tira, ser humano.